Aqui, por que o final de Game of Thrones foi tão corrido? Autópsia Game of Thrones 6. Eu não vi a série, eu li os livros, eu parei no quarto livro porque eu não queria que ele acabasse pra eu não ler o quinto e ficar sem nada. Aparentemente eu deveria ter continuado porque não saiu o sexto até agora, né? E tem muito tempo que eu li eles em 2014, 2015, por aí. Então eu acho que eu não vou conseguir dar muita opinião, mas eu acho que a série teve um final ruim, porque a série, sinceramente, gente, sendo sincero, desde a primeira temporada foi a melhor, a segunda foi okzinha, a terceira foi meh, a quarta foi horrível. E daí pra frente só piorou. Desviou muito do livro, estragou os personagens, criou cenas completamente chocantes, puramente pra chocar. As tramas ficaram uma bosta. A primeira é bacana, mas depois eu vi até a terceira temporada, até o final da terceira temporada, e não tive vontade de continuar vendo. Vi o início da quarta, na verdade, e parei, dropei. Um ano do final de Game of Thrones. Um ano da morte da Daenerys, da destruição do Trono de Ferro, da eleição do Bran como rei e do exílio do Jon Snow. Ao longo dos últimos vídeos eu bati algumas vezes na tecla de que algumas coisas que aconteceram em Game of Thrones até poderiam ter feito sentido desde que elas tivessem sido desenvolvidas com calma, construídas com o tempo. Então eu acho que hoje seria o momento ideal para falar sobre ele, o tempo. Por que Game of Thrones terminou de um jeito tão corrido? E o que isso tem a ver com os bastidores da série? Eu sou a Mikan e essa é a Autópsia Game of Thrones. Esse aqui é o sexto episódio da Autópsia Game of Thrones. Se você é novo por aqui, tem todos os episódios anteriores linkados aqui na descrição. E toda terça-feira, durante essas próximas semanas, tem vídeo novo toda terça-feira, às 8 da noite. Lembrando que tem outros vídeos no meu canal também sobre outros assuntos, então se você quiser conhecer, fica à vontade. E durante a estreia dos vídeos da Autópsia, terça às 8 da noite, eu costumo usar o modo estreia do YouTube, que fica o chat ao vivo aqui do lado. E eu gosto de ficar no chat conversando com vocês durante a primeira exibição do vídeo. Se você tiver aí no chat ao vivo, manda um "já acabou, Jéssica?" pra eu saber que você tá assistindo. Se você chegou depois, pode comentar aqui embaixo também. Mas eu já queria deixar um aviso aqui. Como vocês viram, eu falei que toda terça-feira tem vídeo, então isso quer dizer que esse não é o último episódio da Autópsia Game of Thrones. Eu no início tinha planejado fazer 6 vídeos, pra terminar exatamente um ano depois do final da 8ª temporada. Só que eu percebi que pra falar direitinho de alguns temas que eu queria falar, eu precisaria de mais vídeos. E eu achei melhor não correr com esses vídeos pra conseguir comunicar direitinho tudo que eu queria. Não sei se vocês entenderam um paralelo aqui que eu estou fazendo com a série, mas é meio que isso mesmo. Isso não quer dizer que a autópsia seja infinita, tá? Vão ser só mais alguns vídeos. Afinal, eu tô falando da série um ano depois. Onde que ela Eu tive começa a falar? tempo pra pensar, tempo pra me planejar, tempo de sobra, então é bom que agora eu faça direito, né? No primeiro vídeo da autópsia aqui no canal, eu falei como o David Benioff e o Ok. D.B. Weiss, os D&D, se tornaram os roteiristas e showrunners de Game of Thrones. Também contei sobre como algumas das decisões que eles tomaram logo no começo, desde a época do episódio piloto, se tornariam problemas que permaneceriam em Game of Thrones e, na minha opinião, levaram a alguns dos problemas nas últimas. Não sei exatamente o que ela vai falar, né? Mas tendo a concordar, porque se eu acho que o início já não foi bom e depois foi piorando, a reta, né? A reta na perspectiva era que continuasse piorando, né? Temporadas. Por exemplo, Que os problemas não foram corrigidos e começaram a se acumular. eles se recusarem a ter uma sala de roteiristas propriamente dita. Essa decisão deles de dividir o trabalho de escrever os roteiros com pouquíssima gente. E o acúmulo de funções que era eles serem tanto roteiristas como Meu showrunners. Ou seja, as pessoas Deus! que decidiam basicamente tudo o que acontecia na série. Meu O que por si só já é um Deus! trabalho que exige pra caramba. Esse episódio aqui funciona. Meu Deus! Eu não sabia disso. Puta merda! Como que os caras fazem um negócio desse, mano? O Brave até sumiu. Meu Brave até sumiu, pera aí. Como que os caras fazem um negócio desse, mano? Os caras. Eles não só subestimaram a, a produção de conteúdo pra série. Eles simplesmente. Era ego. É realmente falado no chat ego inflado. É, ego inflado. Porque uma série desse tamanho, você tem tanta coisa pra fazer, você precisa de uma entrega tão rápida e há tanta coisa pra administrar que um roteirista não consegue. Você precisa de vários roteiristas para escreverem vários capítulos ao mesmo tempo.
Você tem uma base, essa base vai sendo desenvolvida, tá todo mundo dentro ali da reunião, mas você pode ter roteiristas que vão desenvolvendo capítulos que eles já sabem o que acontece no capítulo passado, que já foi determinado, e a partir daí, que você já tem a determinação, você continua desenvolvendo aquilo no próximo capítulo. Assim você consegue fazer mais coisa em menos tempo. E fora tudo isso, tem como aquilo vai ser apresentado, coordenar os artistas, os atores. Então os caras serem showrunner e roteirista, não terem uma equipe de roteirista para ajudar a validar, criticar, elaborar, desenvolver, pegar falha, é uma receita do fracasso. Quase como uma continuação daquele primeiro. Só que agora a gente vai falar dos momentos finais da série em vez do comecinho. E eu acho importante já deixar bem explícito aqui. Terminar Game of Thrones naquele momento, na 8ª temporada, não foi uma imposição da HBO. Foi uma decisão dos D&D. Se você teve a impressão de que Game of Thrones terminou muito cedo, ou de uma maneira muito corrida, ou antes da hora, você não tá sozinho ou sozinha. Eu não sei se eles respeitaram o autor também. A relação deles com o George Martin era boa, ou o George Martin faz A e os caras faziam Z? Discussão que se tornou bem comum em fóruns de fãs, em críticas da imprensa, e até algumas pessoas que trabalharam na série disseram que as coisas tinham ido rápido demais. Um deles foi o Neil Marshall, que dirigiu alguns dos episódios das primeiras temporadas, por exemplo, a Batalha do Água Negra. Foi muito broxante essa luta em comparação ao que é no livro. A batalha no livro é incrível, no filme ficou... No filme ou na série? Uma entrevista sobre um outro era meio qualquer coisa, ele meio que cagava pra série. Se ele meio que cagava pra série, é porque a relação dele com a série não devia ser boa. Se a relação dele com a série não devia ser boa, eu tendo a colocar em cima da responsabilidade das pessoas da série não terem feito um trabalho suficiente de se aproximar corretamente do George Martin pra ter ele como aliado. Então, se o George Martin não gostava da série, pra mim a culpa é da série, não do George Martin. Tudo bem que tem artistas que são bem filha da puta, tipo o Alan Moore. Mas, em geral, eu vou botar a culpa na série, porque o autor, artista, o autor do livro é o cara, né? Tanto é que a série The Witcher ficou uma merda também, porque os caras cagam e andam na cabeça do autor. No início da primeira temporada eu acho mediana demais, tá? Tem coisinhas legais, mas em geral eu acho muito mediano. O autor já não gostava, aí depois foram piorando cada vez mais. O autor mandou tomar no cu mesmo. Projeto que ele estava fazendo e comentou o final de Game of Thrones. Falou que ele sentiu que as coisas foram realmente um pouco apressadas. Ele disse assim, Mas então, ele meio que não queria trabalhar diretamente na série e até hoje não terminou o livro, que era pra fechar a história. A gente nunca vai saber os detalhes, né? Mas o ideal é você, mesmo que o cara não queira trabalhar com você, é você ter ele como aliado. Mesmo que ele não responda às suas dúvidas, você ter ele como aliado. É querer honrar o cara o máximo possível e fazer com que ele olhe pra série e fale, caramba, essas pessoas estão tentando dar vida ao meu trabalho de forma genuína. Isso muda completamente a relação de quem cria a arte para quem tá adaptando ela para outra mídia. Enfim, todos os personagens foram parar onde deveriam estar, mas acho que alguns deles chegaram lá na pressa. O próprio George R. R. Martin, autor dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo... E o autor, quando ele foi convencido a fazer a série, falou, não quero tua visão na minha obra, eu quero o que tá escrito. E deu no que deu. Ninguém respeitou o que estava escrito. Inspiraram a série, já manifestou várias vezes publicamente que ele achava que Game of Thrones poderia ter durado mais. Teve uma entrevista dele no Tapete Vermelho do Emmy, por exemplo, que perguntaram por que tá terminando, e ele, pergunta pro David e pro Dan, ou seja, os D&D, né? E disse assim, nós poderíamos ter tido 11, 12, 13 temporadas, mas acho que eles queriam ter uma vida. E calma que eu já vou falar mais do George R. R. Martin nesse vídeo, porque ele tem um pouco de responsabilidade sobre isso também, apesar de ele dizer que a série tinha que ter durado mais. E vamos ver o que o véi falou. Sim, uma coisa que eu já queria dizer é que é normal que séries de TV acabem antes do que seria o planejado ou antes do que seria o ideal. Tem algumas que duram muito tempo, que são feitas pra durar por várias temporadas, por exemplo, Supernatural, The Big Bang Theory. Mesmo essas acabam um dia. Mas se vocês quiserem saber mais sobre elas, tem um vídeo que eu fiz com o Michel aqui no canal, perguntando por que tem séries que duram pra sempre, ou quase pra sempre, tá aqui na descrição. E tem também as séries que tem... Dá dinheiro.
final planejadinho, que poderiam até ter continuado se quisessem, porque estavam indo bem de audiência e tal, mas que os criadores acharam que seria ideal terminar enquanto eles estão no topo e finalizar de um jeito que seria satisfatório. Por exemplo, Breaking Bad, que terminou na 5ª temporada. Mas esse é o Breaking Bad, eu sei que não foi planejadinho não, né? Tem vários elementos que os caras improvisaram porque eles não sabiam nem se a série ia ser renovada para próxima temporada. E essa é a capacidade de se ajustar aos imprevistos e fazer improviso, adaptação. Isso é uma coisa que mangaka semanal tem que fazer muito. Mas o normal é que muitas séries tenham um ponto final, seja porque caiu a audiência, seja porque os atores tinham contrato só para um certo número de temporadas e aí depois tinham outros projetos para fazer, porque o canal não quer mais, porque o orçamento não tá valendo a pena. Tem sim essas muitas situações em que uma série pode ser cancelada antes da hora e aí os criadores têm que se virar para fazer um final improvisado lá para pelo menos não deixar os fãs sem nada. Tem série inclusive que termina sem final e é horrível, mas muitas vezes eles têm a última temporada e tem como finalizar tudo. Só que esse não foi o caso de Game of Thrones. A HBO queria continuar com a série, queria muito. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo da autópsia que a HBO fez uma aposta na primeira temporada de Game of Thrones? Mesmo com o piloto ruim, eles foram lá e investiram na série e foi uma aposta acertada. Quando eles viram a primeira temporada pronta... Cara, pra vocês verem o que importa é networking, né? O negócio é ruim, mas os caras têm os contatos e eles conseguem. Porque você pega o roteiro de vários filmes, várias séries, o povo tá falando mal de The Acolyte, de alguns filmes de Star Wars, de várias outras séries bosta, você consegue ver que, cara, um roteirista mediano conseguiria fazer melhor do que aquilo. Só que algumas pessoas muito específicas que são escolhidas pra fazer obra pra Marvel, pra DC, pra cinema, Hollywood, você fica tipo, cara, parece que as pessoas não estão sendo escolhidas porque elas são boas roteiristas, bons diretores. Parece que eles estão sendo escolhidos porque eles conhecem as pessoas certas. Então, é foda, né? Da estreia, eles estavam tão confiantes com o produto que eles já davam entrevistas pra imprensa falando sobre uma possível renovação pra segunda temporada, antes do primeiro episódio ir pro ar. E a renovação da série, ou seja, o ok pra produzir uma segunda temporada, veio antes mesmo da exibição do segundo episódio da primeira. Então eles realmente estavam apostando muito em Game of Thrones, estavam curtindo muito a ideia de ter esse programa na grade deles. E a série foi um sucesso, batendo recorde atrás de recorde, com muita audiência, ganhando vários prêmios. Isso se refletiu em mais audiência e novos assinantes pra HBO. Eu concordo pra tudo isso na primeira temporada e um pouco da segunda. HBO, tem esse gráfico. Assim, a atuação dos artistas, dos atores, hoje tá foda. Tudo isso aí é muito foda, tá? Tipo, a galera manda muito bem. A equipe de cenário, de material, de objeto, de todos esses quesitos técnicos, práticos. Sensacionais. O problema mesmo é o roteiro. Mas tudo que eles tinham ali realmente era de outro nível, cara. Eles mandaram muito, muito, muito bem mesmo. Aqui na tela que mostra a quantidade de assinantes do HBO Now, que é o nome que dão pro HBO Go nos Estados Unidos. E dá pra ver os picos de assinatura que acontecem bem na época que tem a exibição de Game of Thrones. Numa situação assim, é muito difícil que uma série seja simplesmente cancelada pela emissora. A HBO praticamente deu carta branca pros D&D fazerem o que eles quisessem com o final da série. Em uma entrevista, o HBO... HBO, não se faz isso, cara. Não se faz isso. Wise disse que a HBO falou assim pra eles: vamos dar a vocês os recursos pra fazer disso o que precisa ser. E se precisa ser um espetáculo do tamanho de um grande lançamento de verão em algumas partes, então é isso que vai ser. Ou seja, você quer fazer episódios que pareçam com filmes? A gente vai dar orçamento pra vocês. Filmes horríveis, pelo jeito, né? Fazerem. Na 8ª temporada, cada episódio teve um orçamento de cerca de 15 milhões de dólares. Só os caras se perderam completamente, embolsaram esse dinheiro de alguma forma, com certeza, porque eu sou brasileiro e sempre acho que tem truque envolvido. Os caras superfaturaram as paradas, embolsaram o dinheiro. Esse prompt vai custar o quê? Essa manopla aqui. 10 mil dólares? Tá bom, vamos falar que foi 20 mil e embolsa os outros 10 mil. Ou dá 5 mil pro cara e embolsa os outros 5 mil. Alguma coisa, com certeza. Isso foi feito várias vezes. Eu me recuso a acreditar que os caras não agiram igual a prefeitura do estado do Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu me recuso a acreditar que eles não agiram igual a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Me recuso. Então, aí se perderam no dinheiro, cara. Se perderam em fazer coisas visualmente chamativas. Esqueceram do roteiro porque tava ocupado fumando maconha e comendo puta. Foi exatamente isso que aconteceu, nada tira isso da minha cabeça.
Só pra dar uma ideia, o orçamento de Parasita, que venceu o Oscar de melhor filme em 2020, foi de aproximadamente 11,5 milhões de dólares. É claro que Parasita não é um filme que tem dragões e muitos efeitos especiais, mas só pra dar uma ideia de que Game of Thrones, já há algumas temporadas, já não tava lidando tanto com o orçamento de TV, mas sim com um orçamento digno de filmes premiados no cinema. E a 8ª temporada continua essa tendência. E aí tem a questão da emissora não querer que a série terminasse tão cedo. O David Benioff falou nessa mesma entrevista: a HBO ficaria feliz se a série continuasse, se tivesse mais episódios na temporada final. Nós sempre achamos que teria por volta de 73 horas, e vai ser mais ou menos isso. Mesmo que eles quisessem mais, entenderam que a história acaba aqui. Esse número aí final, 73 episódios, é um número que os D&D falam há bastante tempo já. Desde antes da época de estreia da 6ª temporada, eles já diziam que provavelmente ia acontecer de fazerem uma 7ª e 8ª temporada com 13 episódios finais no total. Ou seja, 7 para a 7ª temporada e 6 para a 8ª temporada. Por que esse número exatamente? Não se sabe, mas eles volta e meia comentam: queríamos terminar em por volta de 73 horas, queríamos terminar em por volta de 70 horas. E nesse caso de decidir que a 7ª teria 7 episódios e a 8ª teria 6, tem um pouco a ver com a ideia de que é difícil entregar uma temporada com 10 episódios, com orçamento, com duração e com efeitos especiais dignos de cinema. O D.B. Weiss falou até sobre a série: está saindo de um cronograma de televisão e virando um cronograma de filme de escopo médio. E assim, isso é perfeitamente compreensível, só que mesmo com essa divisão, tudo acabou saindo do cronograma. A gente tem que lembrar que entre a 7ª e a 8ª temporada, teve um hiato, um intervalo de 2018 inteiro. Lembra que a 7ª temporada foi ao ar em 2017, aí no começo de 2018 anunciaram que naquele ano não teria Game of Thrones. A última temporada só estreou mesmo em 2019. E na época, o Casey Bloys, da HBO, disse assim: eles tomam o tempo que precisarem pra fazer a série no mais alto nível de qualidade. Conforme a série avançou, ficou maior. Cenas de batalhas maiores, efeitos especiais maiores. Essas coisas levam Então, tempo. cenas mais ridículas também, né? E assim, é completamente aceitável que eles tenham tirado esse ato pra entregar o melhor produto possível. Só que vocês repararam que nesse trecho que eu citei do Casey Bloys, ele cita efeitos especiais, cita batalhas... Não cita roteiro. Mas não fala de roteiro? Pois é. Se perderam totalmente. Se perderam. Ficaram engolidos pela fama e pelo brilho do sucesso. O discurso do Tyrion no último episódio da última temporada de Game of Thrones fala muito sobre a importância das histórias, que são elas que unem as pessoas, que são as coisas mais importantes. Só que a maneira de contar histórias em Game of Thrones mudou bastante. As primeiras temporadas da série eram cheias de diálogos, seja diálogos expositivos ou que aprofundassem o desenvolvimento dos personagens. O verdadeiro... No livro, os diálogos, mesmo os expositivos, são muito bem escritos. Todos eles têm alguma conexão com o que está acontecendo, algum propósito. E aqui a gente usa diálogo expositivo como sinônimo de coisa ruim, né? Mas os diálogos do livro do Game of Thrones, né? Que é o primeiro livro mesmo das Crônicas de Gelo e Fogo, é o Game of Thrones, agora nem lembro, faz tanto tempo que eu li. Mas os diálogos eu lembro até hoje como eram bons, principalmente os pensamentos do Tyrion. Era um destaque incrível do primeiro livro. O Jogo dos Tronos era travado com política e principalmente com palavras. Só que mais pra frente isso começou a mudar. Como aquela fala do Casey Bloys que eu citei na parte anterior do vídeo, ao longo dos anos Game of Thrones foi crescendo no seu escopo. As batalhas se tornaram maiores, os efeitos especiais se tornaram melhores. E isso não necessariamente quer dizer... Na verdade, você vai vendo, por mais que a gente tenha coisas bizarras acontecendo, grandes e tal... Pelo menos até onde eu li do livro 3, eu terminei o livro 3, comecei o 4, né? Até onde eu li do 4, você ainda tinha muitas coisas íntimas, né, acontecendo. O 4 tem muita parte de uma guerreira forte lá, que o povo fica zoando ela por ela parecer homem. Ela vai viajando por um país lá, tentando encontrar alguma coisa. Agora vou ter que ver um vídeo no YouTube para relembrar as coisas. E aí tem muito diálogo mesmo da descoberta e tal. Tudo bem que o livro 4 o povo... Brienne, isso. No livro 4 o povo reclama que é um dos mais chatinhos. Mas o livro 3 é muito bom. Mas, de qualquer forma, ainda tem coisas contidas. Tem umas batalhas ali que acontecem exatamente aí no sul da galera aí. Tem o Cavaleiro Branco lá que aparece, que é Pica das Galáxias. Aí mais ele é gay e tal, sei o quê. E a Brienne gosta dele, né? Tá vindo a memória aqui. Então tem umas guerras, mas ainda assim, o livro, como ele trata muito do interno dos personagens, tem uns diálogos muito fodas,
Você tem as partes de guerra, mas o foco do livro não é esse espetáculo, né? E sim o interior, aquilo que não pode ser demonstrado visualmente de maneira fácil, pelo menos. Então acho que tinha muito espaço para continuar a série política interessante e dramática que era, mas eles se perderam no que é mais chamativo, mais fácil de fazer. Ah, faz um dragãozão cuspindo fogo, ah, faz um cara correndo para lutar contra o exército, faz uma coreografia de luta tosca aqui, mas que o povo vai achar legal. E se perdeu. Que a série teria que colocar o foco nesse tipo de cena. Essas cenas poderiam ser grandiosas e mesmo assim servirem como um acessório, como uma ilustração para uma história como a das primeiras temporadas. Eles poderiam fazer tudo que eles não conseguiram fazer nas primeiras no sentido de orçamento. Por exemplo, a tal batalha que eu comentei no episódio 1 da Autópsia, que eles colocaram a cena do Tyrion, do Bronn e da Shae bebendo porque eles não tinham dinheiro para fazer a batalha. Agora, eles podiam fazer. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, o foco de Game of Thrones acabou deixando de ser nos diálogos, nas palavras, e se torna mais nas cenas de ação. Eu mencionei no episódio 1 da Autópsia esse gráfico aqui. Ele mostra a quantidade de palavras por minuto em cada episódio de Game of Thrones, Nossa. do primeiro ao último. A pessoa pegou as legendas no estilo closed captions, em inglês mesmo, e tirou todos os sons que não eram falas, então grunhidos, ou então som ambiente, que sempre tem na legenda de closed captions, né? A pessoa deixou só realmente o que era dito nas falas. E dá pra ver uma redução muito clara na média de palavras por minuto conforme as temporadas avançam. Ou seja, conforme a série avançava, a tendência foi que as cenas tivessem cada vez menos diálogos. Podem ser, por exemplo, desde diálogos mais curtos e com menos palavras, até o aumento de cenas que não tenham diálogos, como cenas de batalhas, de ação, ou cenas mais contemplativas. Minha avó leu tudo e disse que é desnecessariamente violento. Fala pra sua avó que ela... Bem-vindo ao mundo, fala isso pra sua avó. Porque, meu amigo, se você for ver a violência do mundo real, eu acho que é maior do que a violência da maior parte da ficção, cara. Que não são ruins, mas em geral mais batalhas mesmo. E mesmo os momentos de diálogos não têm a densidade de palavras que tinham antes. E agora uma coisa que não tá no gráfico, é uma opinião pessoal minha, eu acho que mesmo esses momentos com mais diálogos nas últimas temporadas, tem muito menos densidade de informação do que... Diálogos vazios, feitos puramente pra agarrar o público de alguma forma barata ou pra jogar alguma informação que você precisa jogar pra continuar a trama. tinha nos diálogos das primeiras temporadas. É só a gente lembrar quantas vezes o Jon Snow ficava falando que a Daenerys era a rainha dele, ou que ele não queria o trono na temporada final. I told you I don't want it. It doesn't matter what you want. You are my queen. E assim, nem tudo precisa Por que ele fala assim? Ai, 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 ai. ter um monte de diálogos pra ser bom, tá? A beleza da mídia audiovisual é que você pode contar histórias, você pode transmitir informação sem usar palavras também. Às vezes sem usar nenhuma palavra, como é o caso da cena de abertura de Up, que é um dos inícios de Simplesmente cinema. filme mais emocionantes que existem e não tem uma palavra sendo dita. Mas em Game of Thrones não foi necessariamente assim. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas é só pra quem quiser ver por curiosidade, porque é bem entediante. Que a pessoa pegou o 6º episódio da 8ª temporada e cortou fora do episódio todos os momentos que tinham falas de personagens. Ele manteve só os momentos em que ninguém falava nada. Aí a pessoa pegou esses clipes, colocou fora de ordem pros robôs que detectam direitos autorais no YouTube não pegarem e tal, mas ela não repetiu o uso de nenhum clipe. Tudo que tá lá é o que tava no episódio, menos os diálogos. Esse episódio tem originalmente 79 minutos. O corte que a pessoa fez da cena sem falas ficou com 57 minutos. Lembrando que Nossa. esse não é o episódio Que isso, ficou só... Caralho, que viagem. da Daenerys queimando Porto Real, Teve nada, os caras não falaram nada o episódio inteiro. que é um episódio mais de batalha e teria poucas falas. Esse é o último episódio. É o episódio que tem o discurso do Tyrion, o episódio que tem o grande conselho e tudo mais. E mesmo assim tem pouquíssimos diálogos. Se você for ver os cortes, não recomendo, eu assisti, mas assim, não recomendo. Você começa a reparar o quanto de cenas tem de pessoas simplesmente andando, subindo escada e andando por corredores. Basicamente o Você não precisa disso. Não precisa. Isso aí é enrolação. Essa é a famosa enrolação, encheção de linguiça. O cara não sabe o que fazer com o roteiro, com o dinheiro, com a trama, com os personagens. O cara não sabe o que tá fazendo, acontece isso. E não que seja fácil saber o que tá fazendo numa produção como essa, né? Eu não sei se eu teria capacidade de 15 milhões de dólares para cada episódio fazer um negócio bom, porque, cara, é muito dinheiro, sabe? Você sai do controle facilmente. Mas a sabedoria tá em falar, eu vou sair do controle. Vou ter uma mesa de roteiristas para me ajudar, vou ter uma equipe de editores, e diretores e produtores para me ajudar, e através da coordenação, da liderança, da visão criativa, você consegue alinhar tudo.
episódio inteiro. E ok, dá pra pensar que, é o último episódio, é um episódio mais contemplativo, o Tyrion tava vendo o resultado da treta da Daenerys. Assim, ok, mas primeiro que a gente já tinha visto alguém testemunhar isso, que era a Arya no episódio anterior. Não precisa ficar tanto tempo nisso. E segundo que não dá pra negar que a série teve uma densidade de palavras menor por episódio, como mostra no gráfico. E eu acho que deu pra notar isso no resultado final. Tem aquele meme que fizeram daquele cavalo que é super bem desenhado no começo, e depois vira um rascunho e colocaram umas temporadas e tal. Pra mim é Season 1, nesse início aqui. Season 2 nessa e o resto é o cavalo zoado. E eu acho que ele representa muito bem a qualidade dos diálogos da série ao longo do tempo. Parece que ao longo das temporadas acabaram deixando de lado aquilo que o Tyrion falou que era o mais importante de tudo, a história. Eu comentei com vocês que os D&D não quiseram ter uma sala de roteiristas, quiseram praticamente fazer tudo por eles mesmos, chamando pouquíssimos roteiristas de fora, né? Minha teoria pessoal aqui é que conforme as temporadas foram passando, o trabalho deles como showrunners deve ter ficado cada vez mais exigente, Sim. porque afinal a série se tornou mais grandiosa. Só que eles não tiveram a sabedoria nem a humildade de falar que eles precisavam de ajuda. Eles tinham que coordenar um monte de batalha, feitos... E aí o que eles fizeram foi destruir uma parada que tinha sucesso e também desonrar a arte de outra pessoa. especiais. Só a Batalha da Longa Noite demorou quase 2 meses pra ser filmada. Então eles estavam com todas essas responsabilidades e ainda escrevendo a maior parte dos roteiros da série. Na 8ª temporada eles escreveram 4 dos 6 episódios. Os outros 2 são um do Dave Hill e outro do Brian Cogman. E o Brian Cogman também é produtor da série, então ele também provavelmente ficou muito atarefado com a produção da temporada. Lembrando que o Brian Cogman é o cara que teoricamente é a bíblia de Westeros, é o cara que sabe tudo e fica monitorando pra ver se tá tudo certo. Só que primeiro que eu imagino que tenha sido muita responsabilidade dele cuidar de produção e fazer isso, e também que quando seu chefe é meio desleixado no trabalho dele, não vai ser você que vai corrigir, porque ele manda em tudo, e você não é ninguém pra falar com ele. Uma coisa é um detalhe ou outro, mas se tudo tá estruturalmente errado, não é você que vai falar, seu roteiro tá horrível. Então essa minha teoria é que eles começaram a... Exatamente, por isso que as pessoas tendem a se rodear de yes men, né, de bajuladores, porque a pessoa que está disposta a falar que está errado, boa parte das vezes vai ser demitida, isolada, prejudicada. Então, por sobrevivência, ou você fica quieto, ou você fala sim. É foda. andar cada vez Você tem que saber muito bem com quem você está falando e às vezes realmente não vale a pena. Né? Então, você tem que saber muito bem quem é seu chefe ou quem é seu parceiro e tal, pra saber como entrar na cabeça da pessoa e fazer ela mudar de opinião. totalmente errado, não é você que vai falar, seu roteiro tá horrível. Então essa minha teoria é que eles começaram a dar cada vez menos atenção pro roteiro mesmo, mas tem uma outra questão aqui, e vai acontecer agora o que vocês pensaram que não seria possível. Eu vou defender David Benioff e D.B. Weiss, vou defender os D&D. Aquele almoço dos D&D com o George R. R. Martin, lá em 2006, já tinha sido publicado o 4º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, O Festim dos... É véi, hein, caralho. Crônica de Gelo e Fogo começou em 1990 e pouco, não foi? Puta que pariu. Corvos. E o 5º livro, A Dança dos Dragões, saiu em 2011, que foi o mesmo ano de estreia da primeira temporada de Game of Thrones. Pô, então eu li bem... Cara, eu achei que tinha lido em 2014. Eu tô muito maluco. Eu comecei a ler em 2009, então. Porque eu lembro que eu vi o primeiro episódio na estreia no quarto de um amigo meu com os amigos. A gente viu o primeiro episódio, todo mundo junto. Então, e eu já tava no 3º livro. O 4º livro... Eu terminei o 3º livro voltando da faculdade, no ônibus, em 2012. E o 4º livro em 2013. Eu li ele só quando tava voltando do ônibus, né? Porque eu ficava 2 horas e meia no ônibus. Voltando da faculdade. Caraca, então eu li tem muito tempo. Que doideira, mano. Ou seja, tinha muito material para ser adaptado para televisão. A ideia inicial seria pegar as 2 primeiras temporadas para adaptar os 2 primeiros livros. Pra mim tinha começado, semana passada, cara. 2011 já tava com 18 anos, na casa finalizado o ensino médio, indo pra faculdade em 2012.
Aí decidiram também adaptar o terceiro livro em 2 temporadas separadas, porque o terceiro livro realmente tem muita coisa, então dava pra fazer isso. E depois Eu disso, achei que a série começou tipo 2014, 2015, sabe? eles ainda teriam o material do 4º e do 5º livro pra adaptar. Ou seja, no total, uns 5 ou 6 aninhos aí pro George R. R. Martin concluir as Crônicas de Gelo e Fogo, né? E aí os livros já teriam saído, os D&D pegariam o material desses 2 novos livros, Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, e transformariam em roteiro pra televisão. Só que isso nunca aconteceu. Eu tô gravando esse vídeo em 2020 e nem o 6º livro saiu ainda. O material original vai só até o fim do 5º livro, e dá pra sentir isso muito bem na série. Eu participo de um podcast chamado Rodor Cavalo, vai estar linkado aqui embaixo, que a gente fala sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, analisando capítulo a capítulo e tal, e no momento a gente tá no primeiro livro. Tem um momento nos episódios do podcast que é o livro versus série. A gente pega o capítulo do livro, vê a cena que adaptou esse capítulo na série e compara as duas pra ver Eu tenho 30 anos, gente. se mudou muita coisa e tal. E assim, o normal é cortarem muita coisa, obviamente, porque os livros são gigantes, porque você não tem 20 só de fandom de Bleach. Exatamente. Mentira, 19. 19 de fandom de Bleach. É bizarro. É muito bizarro. recursos como o pensamento dos personagens, mas se você pega as cenas, Tô com 30. Tinha 29 ano passado. Fiz aniversário esse ano, fiquei com 30. muitas vezes a maior parte dos diálogos é tirada diretamente do capítulo, palavra por palavra. Isso acontece muito nas primeiras temporadas. Como eu falei, é normal. É tão difícil adaptar o livro de forma fiel que nem anime? Olha, um livro é mais difícil de adaptar, na minha opinião, do que o mangá. Porque o mangá já é uma mídia visual. O livro não é uma mídia visual. E isso já dificulta a situação toda. O livro trata muito de coisas internas do personagem, monólogo, descrições abstratas. Então isso é muito difícil de ser feito. Então, eu acho que era mais fácil, talvez, Crônicas de Gelo e Fogo ser adaptada para um anime do que para um filme. Porque aí você consegue fazer tudo de forma mais barata, mais fiel e mais artística. Uma série é mais difícil você fazer isso. Entende? Porque uma série tem várias limitações financeiras. Claro, o anime também tem. Mas um anime de 15 milhões em um episódio vai ser bem diferente de uma série que custa 15 milhões num só episódio, entende? Eu não sei se é da associação ou não, só tô falando que eu acho que é mais coisado. Mas claro que o foco é a série porque a mídia ocidental, o público ocidental. Daqui 20 anos ganha o anime. Igual o Senhor dos Anéis vai ganhar anime agora. Mal que tem alguns cortes, mas isso é normal em qualquer adaptação. Não existe maneira de trazer absolutamente todos os detalhes de uma obra quando você vai levar para outra mídia. A questão aqui é que Sim, aí o que você faz? Você vai adaptar de uma forma que faça as partes cortadas serem representadas de outras formas. Por exemplo, não dá pra botar os pensamentos do Tyrion. Então você tem que adaptar de uma forma que esses pensamentos sejam representados na série. Eles forem muito importantes. No comportamento do personagem, na atuação do ator, na interação com algum outro personagem e por aí vai. nas primeiras temporadas Até às vezes na iluminação. Tyrion tá pensando um monte de merda. Iluminação escura, claustrofóbica e tal, sei que. É assim que se faz. Né? Muito fácil falar. Eu não sei se eu conseguiria, obviamente. A gente tá falando aqui de conceitos básicos. A aplicação é muito diferente. Porque, né? os D&D tinham um vasto material da escrita do George R. R. Martin para fazer o que eles quisessem. Eles podiam remover, podiam adaptar, podiam transformar, ou podiam copiar e colar os melhores momentos e trazer direto pra TV. E eles costumavam fazer isso muito bem. Eu elogio bastante o trabalho de síntese deles lá no podcast. Tem muitas adaptações que eles fazem que você entende por que eles fizeram e que realmente funcionam melhor na TV. Eu acho que nas primeiras temporadas eles conseguiram manter o espírito dos livros. Mesmo não trazendo tudo, eles trouxeram a alma que tá ali dentro, sabe? É claro que teve algumas decisões de adaptação que eles tomaram nas primeiras temporadas que eu não concordo, mas eu acho que, em geral, a série consegue manter esse espírito. Só que a partir da 5ª e da 6ª temporada, quando eles começaram a deixar os livros pra trás, eu sinto que eles simplesmente não conseguiram mais criar tantas cenas à altura assim. Tem sim várias cenas memoráveis, é claro, mas eu acho que a quantidade dela... É a diferença de um ator foda... O cara, viu, tá foda hoje. A diferença de um autor incrível pra 2 caras que são showrunners, mas não são roteiristas mesmo. Não é um cara que a vida dele é criar história. A vida do George Martin é criar história.
Ou não. Ele pode também decidir só não criar história e morrer. Mas que é o que vai acontecer pelo jeito. Mas aí você vê a diferença de quem cria e quem adapta. Quem cria, quem critica, quem ensina. São três áreas muito importantes, são muito próximas de certa forma. E você tem também, né, quem adapta, que não está dentro do processo criativo necessariamente, do processo de roteiro necessariamente, mas é criativo de outra forma, né? Mas aí você vê a superioridade da criação. É legal ser crítico no YouTube, na internet? É legal. É legal ser professor, ensinar as coisas? Também é muito legal. É legal ser um artista que cria? Também é muito bacana. Mas eu acho que, para mim, os mais valorosos são quem ensina, quem cria. Quem critica e quem adapta, eles dependem de algo que já existe previamente. Tudo bem que para ensinar aquilo também precisa existir. Né? Você precisa ensinar algo que exista. Né? Mas eu acho que, então realmente, quem cria, seja estudo, seja no âmbito da ciência, no âmbito da arte, está em primeiro. Depois quem ensina, depois quem critica. Muitas vezes os dois estão correlacionados, porque com o processo da crítica você aprende, e a partir daí você pode ensinar. Mas aqui eu estou falando do processo de crítica das coisas mais sociais do nosso tempo. Crítica de YouTube, de jornal, de cinema, entendeu? É... Então, por mais que eu goste de fazer análise no YouTube, eu tenho que criar, cara. Criar é muito melhor. Por isso que eu tenho vários jogos sendo lançados, trabalhando em vários jogos. O roteiro, que felizmente foi muito bem aceito pelo público. Galera falando bem do que eu fiz. Criar é muito, 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 muito bom. Analisar também é muito legal. Mas o processo de criação é imbatível. Elas é bem menor do que as primeiras temporadas, e na minha opinião a qualidade média também é mais baixa que nas primeiras temporadas. Isso porque nas primeiras temporadas o trabalho deles de adaptação era muito uma edição mesmo, eles pegavam o que era mais legal e traziam pra série, e depois passou a ser um trabalho de criação, eles tinham que fazer uma nova história acontecer, fazer praticamente do zero. Mas então, o George R. R. Martin contou pra eles tudo o que ia acontecer. Sim, eu sei, aconteceu isso de verdade. George R. R. Martin e eles conversaram um monte, Até eles narram. garante, mas vai ter que falar um monte de coisa que ele imagina que vai acontecer, mas não quer dizer aquilo. Fora que como acontece é completamente diferente do que acontece, né? Pô, você pode ter o mesmo fato demonstrado de infinitas formas diferentes. E essas formas vão ter variações infinitas de qualidade. Passaram alguns dias conversando com o George R. R. Martin, lá na casa dele em Santa Fé, nos Estados Unidos. E o George R. R. Martin afirmou em entrevistas que nessas conversas ele contou pros D&D quais seriam os momentos-chave do que aconteceria na história. Mas ele menciona bem enfaticamente que ele não teria como ter falado tudo pra eles. Que eles falaram sobre os personagens principais, mas os personagens secundários, os personagens terciários, não dava pra falar de todo mundo. Então ele falou em linhas gerais o que iria acontecer com os personagens principais. Mas a questão é que os D&D iam ter que se virar nos 30 pra fazer esses personagens chegarem nesses momentos importantes. Toda a trajetória, eles é que iam ter que escrever. E, gente, isso é difícil. É difícil até pro próprio George R. R. Martin. Ele demorou tanto tempo pra lançar o quinto livro, porque ele não tava conseguindo fazer com que os personagens ali da região da Baía dos Escravos, que são vários nos livros, estivessem reunidos no mesmo lugar no momento certo. Ele precisava acertar todo o É aquele negócio. Não só isso, né? Mas tem as soluções que ele encontrava para a história, as coisas que ele escrevia, às vezes podiam ser úteis, práticas, funcionais, mas não era na qualidade que ele queria. E essa que é a sina de todo artista, né? Se você é um artista que tem tempo, provavelmente você nunca vai lançar nada. Porque quanto mais tempo você tem, muito normalmente você vai cada vez entrar mais e mais e mais e mais e mais em tentar melhorar, 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 refinar, ficar perfeito e nunca vai ficar perfeito. Por isso, o artista precisa de chinelo pra dar chinelada nele, chicote pra dar chicotada nele, e de um cronômetro pra ficar mostrando na cara dele que o tempo tá acabando. Então, essas coisas não são pro artista em si. Essas são coisas que o editor, um parceiro, alguém tem que ter pra manter o artista dentro da realidade. Ele não pode ficar 50 anos fazendo uma coisa só. Ele pode, né? Mas ele quer viver daquilo. Aí vem um ponto. George Martin não precisa mais fazer porra nenhuma. Pode ficar pra sempre tentando ficar perfeito. Mas antes ele precisava publicar, porque se ele não publicava, o din-din não entrava. Agora já entrou tanto din-din que se foda essa merda, dessa porra, desse livro, mandou um chato do cara. Aí ele já abandona, ué.
timing, todas as questões ali. E a história das Crônicas de Gelo e Fogo vai crescendo e crescendo. Tem gente que até duvida que o George R. R. Martin consiga concluir a história em 7 livros mesmo. É importante lembrar que nos planos originais era para as crônicas serem uma trilogia. E elas foram crescendo e crescendo. E aí hoje a gente espera que elas sejam concluídas em 7 volumes. Mas talvez não sejam. Mas enfim, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente em um vídeo que eu vou fazer sobre será que o final dos livros vai ser diferente do final da série? Então aguardem, vai ter essa discussão. De qualquer maneira, a questão... Como, obviamente, vai ser diferente. Como tudo que acontece vai acontecer de forma diferente. Mas também, eu acho que ele pode mudar vendo a reação do público, e isso pode ter atrapalhado ele, porque agora o público... Não que o público iria desgostar no livro, mas a forma que foi apresentado já contaminou a opinião que o público vai ter sobre aquele final, sobre aqueles elementos. Esses elementos aparecerem, o público vai julgar não como os elementos dentro do livro, mas como aquele elemento da emoção da série que ele viu. E isso pode estar mexendo com a cabeça do velho. Então... Aqui eu já tô falando, se não for aquele final horroroso, aí viu? Exatamente. No livro pode ser completamente diferente o que vai acontecer, mas chegar no mesmo ponto. E você vai ver aquilo e falar, maravilhoso. Mas a sua memória está contaminada pela série. Aí tu vai ver aquilo e falar. Aí alguém vai te falar, ele fez igual o final da série. Aí ele fala, que uma merda, não vou comprar, não vou ler. Então eu acho que ele vai mudar sim. A questão é que os D&D tiveram que fazer um trabalho que não era originalmente o que eles faziam. Eles tiveram que fazer uma história praticamente original, com alguns guias só, que estivesse no mesmo nível do que eles tinham apresentado nas temporadas anteriores. E, na minha opinião, isso simplesmente não rolou. É muito nítida a queda na qualidade dos roteiros a partir da 5ª temporada. Então, sim, tem uma certa culpa do George R. R. Martin nesse atraso para entregar os livros. Não, isso eu acho um argumento muito sacana. Culpar o cara dos livros por ele não ter escrito o livro a tempo suficiente pra quem tá fazendo a adaptação adaptar. Não, mano, a responsabilidade de quem tá adaptando. Ah, não deu tempo pra escrever o livro? Não. E eu vou escrever o livro quando eu puder. Quando eu sair, foda. É ruim tudo isso que a gente comentou? Sim. Mas, mano, não é culpa do cara os outros terem feito um trabalho medíocre, não terem feito uma mesa de roteirista, feito um capítulo que não tinha palavra, que os caras ficavam em silêncio o tempo todo, que o cara ficar andando pelo corredor durante o episódio inteiro não é culpa do Martin. É culpa dos D&D lá, porra. Nesse caso específico... Podia ter pausado a série, podia ter tido mais tempo pra adaptar as coisas de outra forma, podia ter feito um monte de coisa, mas eles quiseram fazer e botou gente andando no corredor durante 30 minutos. Isso é culpa de quem? De George Martin ou dos caras lá? Porra, pelo amor de Deus. Tenho que dizer que os D&D foram desfavorecidos. Mas isso não quer dizer que eles não pudessem ter chamado gente competente pra fazer o trabalho Exatamente. que eles não conseguiram fazer do jeito certo. Eles poderiam ter chamado outros roteiristas. Tá desfavorecido é o padrão de qualquer trabalho criativo que você tem, seja na criação ou na adaptação. Você sempre está desfavorecido. Que fossem talentosos e conseguissem fazer jus à obra do George R. R. Martin. Mas não, mesmo eles não sendo roteiristas à altura desse projeto, mesmo eles acumulando outras funções, eles quiseram ter o controle total e absoluto da obra que é Game of Thrones. E tudo isso enquanto eles tentavam terminar o mais rápido possível. É aquilo, né? Poder absoluto, poder absoluto corrompe absolutamente. Eles queriam ter poder absoluto da obra, muito dinheiro, não quis chamar mais ninguém, quis fazer tudo, deu nisso. Né? Afinal, eles precisavam correr pra fazer logo o próximo filme de Star Wars, não é mesmo? Então calma, porque não é bem assim. Segredo pra ninguém que os D&D estavam prontos pra outra. Eles falaram em entrevistas repetidas vezes que eles tinham dado uma década da vida deles pra Game of Thrones. Dava pra ver que eles estavam meio exaustos. E aí, conforme chegavam as últimas temporadas, começaram a sair notícias de outros projetos com envolvimento deles. Por exemplo, em 2017 foi anunciada uma série deles na HBO chamada Confederate. A série iria mostrar uma realidade alternativa em que no sul dos Estados Unidos a escravidão ainda era legalizada. E isso, obviamente, gerou muita polêmica, já que a maneira que eles lidaram com o tema da escravidão e com pessoas racializadas em Game of Thrones não foi das melhores. Então todo mundo xingou muito, então a HBO meio que deixou quieto, varreu o projeto pra baixo do tapete. Aí, em 2018, no meio das filmagens da última temporada, a Disney anunciou que os D&D seriam roteiristas e produtores de uma nova trilogia de filmes Star Wars. Nessa época, o Bob Iger, que é o CEO da Disney, falou que eles já estavam conversando há um certo tempo. A gente não sabe há quanto tempo exatamente que eles estavam nessa negociação. De qualquer maneira, quando esse contrato foi anunciado,
anunciado, Game of Thrones já tava na sua reta final. Então, pelo menos pra mim, não parece que foi algo como vamos terminar logo Game of Thrones, se livrar logo pra gente fazer Star Wars. Ficou meio parecendo isso por causa de timing, eu acho. Porque foi bem enquanto a 8ª temporada tava indo pro ar, em 14 de maio de 2019, que a Disney anunciou que o primeiro filme dos D&D de Star Wars iria sair em 2022. Só que Saiu? esse timing foi provavelmente o pior Qual que esse filme? Saiu em 2022? Saiu? Não conheço Star Wars. divulgar essa notícia, porque foi logo depois do episódio que a Daenerys tacou fogo em tudo e as pessoas estavam revoltadíssimas com os D&D. Então, já que todo mundo tava xingando E não saiu? mesmo, começaram a falar também, olha aí, eles fizeram tudo cagado, correram com a Daenerys, porque eles querem fazer logo o filme do Star Wars. Ok, aí terminou a 8ª temporada, terminou não muito popular, como nós sabemos, e uns 2 meses depois do fim, chegou o anúncio de que os D&D tinham fechado um contrato com a Netflix, um contrato de $200 milhões. 3 meses depois dessa notícia, rolou aquele painel que eu falei no primeiro vídeo, aquele painel no Austin Film Festival, que todo mundo ficou meio chocado com as respostas que os D&D deram. A galera achou que eles foram presunçosos, que eles admitiram pro mundo que eles não sabiam o que eles estavam fazendo com Game of Thrones, e a repercussão foi mega ruim. Coincidentemente ou não, na mesma... Não sei se foi manipulado ou se os caras, tipo, o cara falou aí nego transformou aquilo em um 10A. Fez hipérbole e tal, exagerou. Mas pelo jeito os caras realmente estavam iludidos pela fama, pelo ego, por tudo, né? mesma semana que estourou essa notícia do painel, foi anunciado que os D&D tinham deixado o projeto de Star Wars. E assim, acho importante dizer que, na época que foi anunciado o contrato na Netflix, disseram que esse contrato não... De fato, parece que eles não sabiam o que estavam fazendo. O que eles sabiam fazer pega o livro, adapta o livro e chama atores muito bons. E produção muito boa. Isso eu acho que eles souberam fazer de fato, mandaram bem. Mas aí conforme foi saindo dos livros, aí você vê que a qualidade vai caindo, aí você vê que realmente nisso eles não sabiam fazer porra nenhuma. Não impedia que eles fizessem os filmes de Star Wars, que estava garantido que eles iam cumprir tudo que tivesse sido contratado antes. Mas o comunicado que foi dado para a imprensa quando eles saíram de Star Wars foi que eles não conseguiriam levar ao mesmo tempo o contrato com a Netflix e a produção desses filmes. Eles disseram assim: tem um número contado de horas no dia e sentimos que não conseguiríamos fazer jus tanto a Star Wars quanto ao projeto da Netflix. Então, com muito pesar, nos afastaremos. Só que aí depois disso eles chegaram a pegar um projeto fora da Netflix, que é um filme baseado nas obras do Lovecraft, e esse projeto teoricamente ainda tá de pé. Então eu realmente não sei. Tá de pé, chat? Tá de pé até hoje? Se tava rolando uma falta de tempo aí. De todo modo, essa parte 4 foi basicamente pra dizer que não foi por causa de Star Wars que eles saíram. Eles já falavam há vários anos. E qual que era o projeto da Netflix? Eu acho que nada saiu, hein? Eles queriam Acho que os caras só se fuderam. Ou deixaram a indústria pra descansar. fazer umas 7 ou 8 temporadas pra finalizar a série. Eu acho que a grande questão aqui é que depois de um tempo, deu pra perceber que não dava pra concluir a série nesses 3 episódios finais. Só que aí eu acho que independentemente de ter Star Wars ou não, eles já estavam tão cansados e exaustos e queriam partir pra outros projetos que eles bateram o pé que queriam terminar logo e pronto. Aí, como resultado, a gente teve 2 temporadas finais em que muita coisa não fazia sentido, que os personagens não agiam como eles mesmos e que a história parecia só que eles estavam querendo ticar itens numa lista de tarefas. David Benioff e D.B. Weiss estavam exaustos de Game of Thrones. A maneira que eles falavam nos painéis transparecia que eles já estavam cansados, que eles não tinham mais tanto apreço assim pelo projeto e que eles queriam partir para fazer outras coisas. E assim, isso é super compreensível. É um trabalho que é exaustivo, eles tiveram que aguentar muitas críticas, eles estão sob os holofotes há muito tempo. Sim, todo mundo tem que aguentar crítica, estão pelos holofotes, concordo, mas quando você faz merda, você vai ter que aguentar crítica mesmo, é normal, ainda mais no nível da merda que eles fizeram. Tempo, e realmente deve cansar você ficar 10 anos da sua vida trabalhando num único assunto. Ainda mais quando eles tiveram uma dificuldade extra acrescentada ao projeto, que é realmente escrever as histórias e os diálogos sem ter um material de base do qual eles pudessem tirar as palavras. Dá pra entender tudo isso, de verdade. Mas também dá pra entender que Game of Thrones poderia sim ter durado um pouco mais. Não 13 temporadas que nem o George R. R. Martin fala, porque ele também, eu acho que é o outro lado, sabe? É o cara que se deixar ele faz 80 temporadas. Te amo, George R. R. Martin.
Martin, mas, né? Mas talvez desse pra fazer 1 ou 2 temporadas a mais, talvez chegar em 10 temporadas, ou então que essas 2 temporadas finais tivessem 10 episódios cada uma. Se demorasse mais tempo pra entregar, tudo bem, porque já demorou mais mesmo, já teve o pulo de 2017 pra 2018. Se eles tivessem mais episódios, talvez desse pra desenvolver um pouco mais os personagens e fazer com que as atitudes que eles tomaram tivessem mais sentido. É claro que no mundo ideal, além de fazer isso, de deixar com mais Por ego, eles quiseram fazer muito, fazer tudo, controlar tudo, e por ego, eles quiseram acabar o mais rápido possível pra descartar aquilo. É isso. tempo, eles também contratariam mais roteiristas para dividir esse trabalho com eles, porque eu acho que a quantidade e a qualidade dos diálogos aumentaria nas temporadas finais. You are my queen. E desculpa falar assim, mas os D&D simplesmente não são roteiristas à altura disso. Ou pelo menos enquanto eles dividem a atenção deles entre 1000 tarefas que eles têm que fazer como showrunners, eles não têm como demonstrar qualquer habilidade que eles tiverem. E se eles quiseram encerrar a série porque eles estavam exaustos, isso é também completamente compreensível. Mas eles podiam ter simplesmente saído do projeto. A coisa mais comum em TV é série trocar de showrunner. Por exemplo, a Phoebe Waller-Bridge saiu de Killing Eve da primeira pra segunda temporada. Isso é normal, isso acontece bastante. Pode ser que dê errado trocar de showrunner, pode ser que a série tome um rumo não muito legal, claro, mas Game of Thrones tomou um rumo não muito legal mesmo mantendo os showrunners. Então, se eles não estavam afim de continuar no projeto, o mínimo que eles podiam fazer é botar alguém que tivesse afim. Na minha opinião, eles confiaram muito que só eles seriam capazes de fazer Game of Thrones, que era o projeto deles e ninguém estaria à altura. Mas, sinceramente, essa visão é muito ególatra, né? Como assim não tem gente à altura? Quando você tem um projeto que é provavelmente o maior fenômeno da cultura pop dos últimos anos, tem carta branca criativa, tem apoio da emissora e dinheiro praticamente à vontade pra fazer os efeitos especiais que você quiser. Será mesmo que eles não conseguiriam contratar pessoas muito competentes pra trabalhar nesse projeto? Ou será que eles simplesmente não queriam e acharam que só Gastaram dinheiro com puta e maconha, tô falando. eles estavam à altura de Game of Thrones? Eu acho que é a segunda opção. E eu acho isso um absurdo, porque administrar um projeto envolve delegar tarefas. É preciso fazer isso. É preciso reconhecer que outras pessoas possam fazer aquela tarefa melhor do que você. E lembrando que eu tô super especulando aqui, tá, gente? Mas com base no que eles falaram em entrevistas. Por exemplo, da HBO ter sugerido deles contratarem outros roteiristas e eles terem decidido efetivar o Brian Cogman e não procurar gente de fora. Não... Pô, a HBO também foi meio pau mole, né? Em vez de falar, ou estamos perdendo dinheiro, ou a percepção pública tá uma merda, contrata a gente agora. E vai tomar no cu. Mas os caras ficam, ai, por favor, você pode contratar o roteiristazinho, por favor. Ah, porra, se fuder. montar a tal sala de roteiristas. Eu fico muito chocada que não tenha passado pela cabeça deles que talvez melhor do que eles acelerarem o final de Game of Thrones teria sido eles passarem o projeto para outras pessoas. Mas era ego puro, ego puro, ego puro, ego puro. Olha só como o ego destruiu tudo. Não só a série, mas ó, destruiu uma arte, destruiu a série. A arte foi um livro, né? O conceito da parada. Destruiu a série, destruiu o prazer dos fãs, destruiu a percepção pública daquilo. Destruiu, jogou dinheiro fora. Caralho, destruiu tudo. Tudo porque os dois caras achavam que tinha uma bola azul, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender direito, sabe? O que passa na cabeça de uma pessoa pra que ela, pra evitar que outras pessoas mexam no trabalho dela, decida simplesmente apressar tudo e entregar um produto meia boca, no final manchando a própria carreira. Bom, mais um vídeo aqui bem recheado de bastidores, mas eu juro que é importante a gente falar desses bastidores pra entender melhor esse final. Comenta aqui embaixo se você concordar comigo, se você acha que Game of Thrones deveria ter trocado. Mano, eu nem assisti a série e fiquei puto. Imagina quem assistiu a série. Deve ter sido uma sensação de... igual fã de Star Wars, pelo jeito. Ou talvez melhor ou pior, não sei. Mas nossa, que horrível, que horrível. Nossa senhora. Ainda bem que eu não vi. Tô me sentindo aqueles caras que ficaram xingando fã de Boku no Hero e saiu vencendo no final porque achou o final ruim. Tô me sentindo a mesma coisa. Nossa, ainda bem que eu não vi Game of Thrones. Achei ruim desde o início. Lembrando que tempo não significa que vai ser bom. Flash ficou 7 anos em produção e só aquela bomba. Eu não vi também, não. Vocês têm que parar de ver série, mano. Vocês são muito trouxa. Para de ver série, cara. Vai ver anime bom, vai ler mangá bom, cara. Vai parar de ver série. Vocês caem no mesmo truque direto. Indústria americana já morreu há muito tempo.
Sai dessa porra, vai ver Bollywood, caralho. Vai ser muito melhor os tuk turuk tuk tuk turuk tuk tuk turuk tuk tá muito melhor, cara.